O anime começa com uma batalha no continente de Yggdra, com o Cavaleiro Yuri liderando um exército voluntário de várias nações que uniram suas forças para derrotar as criaturas das trevas, liderada pelo Rei Preto. Porém, enquanto todos se esforçavam ao máximo para deter os seres das trevas, Yuri acaba perdendo na batalha contra o Rei Preto em seu castelo, que costumava ser o Castelo Imperial. Ele então caminha até sua filha Foena para tentar pegar um livro mágico que ela o protegia consigo porque era a zeladora dele, mas a Fada Periga entra na frente para proteger ele e sua amiga. O Rei Preto então tenta dar um fim à pobre fada que simboliza paz e luz no mundo. Nesse momento, a princesa Juliana aparece e diz ao Rei Preto que não vai permitir que a morte do seu pai, o Rei Sagrado, seja em vão. Isso faz Yuri se levantar negando aceitar a derrota, tentando enfrentar o Rei Preto novamente, mas ele volta a levar uma surra. E galera, a gente chegou aos 200 mil inscritos, meu, tá louco, vocês são demais. Então vamos chegar agora aos 250 mil, galera, tamo quase lá. Então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 8.504 likes. E agora, bora lá. Então o Rei Preto tenta roubar novamente o livro mágico chamado de Chain Chronicle, mas Foena tenta impedir, rolando uma disputa de pai e filha que acaba com o livro partido ao meio, resultando no sumiço da Fada Perica. Com isso, o livro começa a escurecer, fazendo todo o lugar emanar trevas, deixando o exército chocado ao ver que Yuri tinha falhado na missão de derrotar o Rei Preto, e agora a escuridão reinava no lugar. Como resultado, todos os cavaleiros desfazem a aliança e retornam para suas respectivas nações, o que deixa a princesa Juliana triste, pois ela era uma das poucas que ainda confiava em Yuri e queria permanecer no exército voluntário, junto com outras poucas pessoas. Pra piorar, ele ainda escuta um zumbido no seu ouvido que diz que as trevas vai dominar tudo. Enquanto isso, em um mercado, vemos uma pobre velhinha que é humilhada pelo mercador e um cliente por não ter condições de comprar uma única maçã. E mesmo estando claramente com fome, eles não demonstram compaixão. Nesse momento, conhecemos finalmente nosso protagonista chamado Aran, que aparece como um herói defendendo a pobre velhinha. Após isso, ele rouba uma das maçãs do mercado e escapa se apressando para alcançar a velhinha faminta e entregar a fruta para ela. De volta para Yuri e seu exército, eles caminham com Yuri sendo maltratado pelas pessoas, porque a maioria do povo estava revoltado com o herói que arriscou a vida para salvar o mundo, somente por ter falhado em sua missão. Após um tempo, o grupo percebe que as trevas estavam atacando novamente e justamente onde Aran estava lutando para salvar a senhoria mais uma vez. Quando chegam no local, todos percebem que estavam com as manas fracas, provavelmente por conta da presença das trevas no local. Apesar disso, Yuri vê a forma que Aran lutava, confiante e sem pensar em desistir, se lembrando de quando ele lutava dessa forma e decide tomar uma atitude e entrar na batalha. E assim os dois lutam juntos, com Yuri se surpreendendo de como Aran emitiu uma mana super forte, sem perceber que ele roubou a mana de um de seus companheiros, chamado Burkhardt. Apesar de roubar a mana de um deles, Aran consegue de alguma forma aumentar a mana de todos do exército voluntário, incluindo Yuri, e os dois conseguem através de um trabalho em equipe derrotar o inimigo. No fim da luta, os dois se apresentam e Aran desmaia em seguida de cansaço por conta da luta, afinal ele tinha gastado muita mana. Quando acorda, ele se junta aos membros do exército voluntário para comerem uma comida que todos acham horrível, e só ele come de boa por estar acostumado a se alimentar de lagartos. De repente, o livro Chronicle libera muita escuridão. Quando a situação passa, Aran pergunta o que tinha sido aquilo, e Foena explica que o livro é uma cronologia sobre tudo do mundo, e tudo que ocorre nele afeta o mundo e vice-versa. E naquele momento, mais páginas haviam ficado pretas, ou seja, o mundo estava sendo dominado pela escuridão. Porém, como o mundo ainda não tinha se sucumbido às trevas por completo, tanto o grupo como o próprio Rei Preto percebe que isso só podia significar que a Fada da Luz ainda estava viva. Então a turma decide ir salvar ela, enquanto o rei ordena para uma demônia do seu exército chamada Irenos dar um fim nela, pois enquanto a fada existir, o mundo não acabará. Mais tarde, Yuri tenta convencer Aran de se juntar a ele, pois além de ser uma boa ajuda para o seu grupo, era perigoso para Aran lutar sozinho. Porém, ele se mostra teimoso, dizendo que quer continuar sozinho e livre de tudo. Mas no dia seguinte, vemos que ele continuou com eles e juntos eles enfrentam um exército das trevas que estavam em muito mais números. Para ganhar mais força, Aran resolve roubar novamente a mana do cavaleiro Burkhardt, o que deixa ele bem pistola. Em seguida, vemos Yuri junto com dois companheiros, Caim e Michidia, unindo forças para criar um golpe em conjunto super potente, o que deixa Aran super empolgado. Ele diz ter interesse em realizar aquele golpe, porém Yuri explica que para isso ele terá que construir laços fortes com eles primeiro. E Burkhardt entra na conversa dizendo que aquilo era impossível, pois Aran só sabe lutar sozinho sem pensar em equipe, e por isso ele nunca conseguiria criar laços daquela forma. Isso deixa o jovem irritado a ponto de ir embora, e Yuri diz ao cavaleiro que ele estava errado sobre Aran, pois ele tinha potencial para ser um bom guerreiro. Então o grupo continua a batalha enquanto Aran se lembra da conversa que teve com Yuri, que disse a ele como existem obstáculos que ele só conseguirá enfrentar com laços de amizade. No meio da batalha, Burkhardt salva a princesa Juliana se colocando em perigo, e Aran aparece no momento certo salvando ele. Em seguida, Aran divide toda a sua mana com o grupo, fortalecendo a todos, fazendo a vitória ser possível, o que mostra que ele sabia sim como trabalhar em equipe.
equipe. Depois da batalha, Yuri diz que vai enfrentar o Rei Preto novamente e para isso precisará do seu exército e toda a ajuda que aparecer, fazendo um convite para Aran se juntar a eles. Aran aceita o convite e se torna oficialmente um membro do exército voluntário. Algum tempo depois, vemos que a princesa Juliana iria se separar do grupo e pede para Burkhardt, seu mais fiel soldado, continuar com Yuri para servir de ajuda a ele e ainda pede para ele ensinar a Aran, pois o jovem, diferente dele, não tinha muita experiência com batalha. Ele questiona porque seu trabalho era servir a princesa, mas ela insiste que ele fique com Yuri, fazendo ele pensar que Juliana estava querendo ele longe por pensar que ele não era capaz de protegê-la. Enquanto isso, Aran estava treinando, mas acaba sentindo fome. Ele pensa em roubar como ele costumava fazer, mas resiste à tentação, pois agora ele não estava mais sozinho. Nesse momento, ele escuta um grito de alguém pedindo ajuda. Ele corre em direção ao grito para tentar ajudar e vemos que se tratava de uma jovem que estava sendo feita de refém por um bandido. Mas Aran aparece salvando o dia e o bandido é preso. Após isso, ele conhece um jovem mercador que, para agradecer Aran por ter se juntado ao exército voluntário, onde os membros arriscam as vidas para salvar o mundo das trevas, esse mercador dá de presente sua melhor espada. Porém, deixa claro para Aran que uma arma reflete a alma do dono, então cabia a ele fazer daquela espada uma arma lendária. Enquanto isso, Yuri e Foena conversam com o líder da guilda chamado Gilbert. Eles contam que o plano era eles irem se encontrar com os três sábios para tentarem descobrir onde a fada Perica tá. Então, para ajudar eles na jornada, Gilbert entrega novos comunicadores a todos. Mais tarde, Yuri descobre que Gilbert estava doente, com uma escuridão se espalhando pelo seu corpo cada vez mais, devido às trevas que estava vencendo a luz daquele mundo, e infelizmente logo seu corpo estaria completamente tomado. Após isso, Burkhardt vê Aran, que estava treinando novamente, e decide orientar ele como sua princesa tinha mandado. Porém, ao ver a espada, ele pensa que Aran a roubou, pois era uma espada muito especial para alguém ter dado de graça. Mas por sorte, o mercador de antes aparece e confirma que de fato Aran ganhou a espada, o que deixa Burkhardt todo sem graça por ter acusado o jovem de roubo. De noite descobrimos que Yuri, assim como Gilbert, também estava sendo afetado pela escuridão do mundo, embora não quisesse admitir para os seus companheiros. Constantemente ele ouvia uma versão dele das trevas como se fosse seu lado ruim, dizendo que ele não era capaz de derrotar o Rei Preto, o que tira o jovem do sério. Um pouco depois ele encontra com Aran, que explica que de fato ele costumava roubar, mas não vai seguir mais por essa vida agora que estava em grupo. Ele explica que decidiu aceitar entrar pro exército voluntário porque ele desejava ficar mais forte para derrotar as trevas, que foi a responsável por destruir seu vilarejo, deixando ele sozinho, pois sempre que ele encontrava um novo vilarejo, as trevas voltavam a destruir tudo. Yuri então responde que ele deve se tornar um homem que faça jus à sua espada. No dia seguinte, o grupo recebe mais dois novatos que se juntam a eles, a Ludra e Vorg, que deixam Aran impressionado com o tamanho da sua espada. Mas como precisavam de mais ajuda ainda, a princesa Juliana se despede do grupo, pois ela teria que voltar para o seu reino e assumir seu lugar como sucessora do trono, além de ir atrás de mais parcerias para se juntarem na batalha contra o Rei Preto. Porém, claramente isso não deixava Burkhardt contente, pois ele não queria se separar da sua princesa, e assim o grupo segue seu caminho sem a princesa Juliana. Mais tarde, eles fazem uma pequena pausa para descansar e Yuri pede para Burkhardt dar umas dicas de luta para Aran, mas ele fala que não tá se sentindo bem e sai para a floresta, onde ele acaba emitindo trevas por seus pensamentos de frustração por continuar achando que Juliana o desprezava. Isso acaba atraindo Irenos, a demônia que servia ao Rei Preto, que aproveitando seus sentimentos e o fato dele estar sozinho, coloca uma marca negra nele. Quando a turma sente que tem algo errado, todos correm para salvar um amigo, porém ao chegarem lá, o Burkhardt já tinha sucumbido às trevas a ponto de se tornar um demônio. Ele ataca seus antigos amigos, mas a Irenos, que sabia que aquele não era o momento, leva os dois para longe, deixando todos frustrados por não terem conseguido salvar Burkhardt. Quando a princesa Juliana descobre o ocorrido através dos comunicadores que ganhou de Gilbert, ela fica muito triste, mas assim que chega no seu reino, ela percebe que tem problemas maiores, porque a cidade sagrada estava em chamas. Lá vemos várias pessoas tacando fogo e destruindo tudo, com a ideia de que dessa forma eles iam se juntar às trevas. Quando Juliana chega no local, vê um menino que foi capturado na multidão, pego fazendo parte do tumulto, e ela percebe o que estava acontecendo. Infelizmente, muitas pessoas estavam achando que o Rei Preto já vai vencer e que a única forma de sobreviver agora era se unir a ele, se transformando em demônio. Por conta disso, as pessoas resolveram tacar fogo em tudo para mostrarem que estava com o Rei Preto e ele poupar suas vidas. Isso faz ela chorar, se culpando por não ter impedido que Burkhardt seguisse esse caminho. Mais tarde, ela se reúne com os outros e eles decidem que o exército de Shusa, um poderoso líder, será importantíssimo na batalha contra o Rei Preto, e decidem mandar um mensageiro para realizar o convite para que ele se junte ao exército deles. Enquanto isso, o braço de Yuri estava cada vez pior e Foena tenta usar o poder do livro para retardar a escuridão no seu braço, mas infelizmente não adianta, o que deixa ela muito triste. No dia seguinte, o grupo finalmente chega na Torre dos Sábios, mas são atacados pelas forças mágicas que desejavam ver o poder do exército voluntário antes de permitir que eles falassem com os três sábios. Todos se esforçam para provarem seus valores e Aran ajuda compartilhando sua mana com alguns deles. Após a luta, a turma prova seu valor e consegue conversar com os três sábios da torre, Melchior, Dilma e Fátima.
Fátima, a sábia do destino que dá suas palavras de sabedoria ao grupo, dizendo que só depende deles para decidir o futuro. Ela também explica que a fada Pirica não sumiu, e sim foi parar em um lugar que ela precisará de ajuda para sair, e pede pro grupo ir para a passagem do labirinto sem explicar o motivo. Depois Aran descobre que as forças mágicas não podiam ir com eles na batalha contra o Rei Preto, porque eles tinham que ficar lá recebendo ordens dos sábios e protegendo o local. Mas quando o grupo se prepara para ir embora, descobre que os sábios pediram para as forças mágicas se juntarem ao exército deles, e assim todos partem para o caminho do labirinto. Porém, no trajeto eles encontram diversas criaturas das trevas, e para piorar elas conseguem reviver. Então Marina, a curandeira do grupo, usa uma magia de cura para derrotar todos os inimigos de uma vez, surpreendendo Aran, que achava que ela não conseguia fazer nada além da cura. De repente, todos escutam uma criaturinha em perigo que estava fugindo de mais um exército das trevas, e na confusão ela acaba derrubando Aran e Yuri, fazendo eles caírem em um penhasco junto com a criaturinha, e assim os dois se separam do restante do grupo, ficando perdidos em montanhas repletas de elemento preto. Simpatizado com a criaturinha, Aran resolve nomear ela de Chemomire. Por conta da nevasca, Yuri diz que eles devem procurar por um abrigo em algum buraco na neve. Enquanto isso, o grupo pede ajuda para as fadas do fogo e da terra para encontrarem Yuri e Aran, ao mesmo tempo que os dois encontram o abrigo que procuravam. E Yuri fala confiante que tinha certeza que seus amigos vão salvar eles, e Aran sente inveja, pois não sabia o que era sentir aquela confiança em alguém. De volta ao grupo, Marina e Fuena conversam pensativas sobre o porquê a sábia do destino pediu para eles irem pro labirinto, e Marina sente uma intensa magia em um artefato que faz o livro Chronicle brilhar e abrir em uma página que diz que no fundo da passagem do labirinto há uma lâmina cortando através da escuridão. De volta à nevasca, Yuri diz que eles não devem se separar, mas Aran fala que tem que ir se aliviar, e nisso ele se separa de Yuri, e com o aumento da nevasca os dois se perdem. Yuri então começa a ter pensamentos obscuros de deixar um amigo para trás, afinal ele havia dito para Aran não se afastar, mas Yuri logo percebe o quanto era cruel esse pensamento e luta para se afastar dele. Porém, essa versão escura dele continua falando dessa vez que ele na verdade não confiava em ninguém, incluindo em si mesmo, e sabia que não era capaz de derrotar o Rei Preto. Com raiva, Yuri luta com sua versão obscura quando Aran aparece, e Yuri entende que na verdade ele estava vendo o exército das trevas, que estavam tentando mexer com sua mente. Então ele pede para Aran deixar aqueles seres das trevas para ele derrotar sozinho. Porém, Aran nega, dizendo que Yuri ensinou para ele que ninguém nunca deveria lutar sozinho. Então os dois lutam juntos combinando os golpes, como Yuri fazia com seus antigos amigos, o que deixa Aran muito feliz por ter conseguido fazer algo assim. De repente, no meio da nevasca aparece um velho chamado Baltazar, o ex-sábio do destino e mestre da Fátima, a atual sábia. Usando seu cajado, ele consegue dar um fim na nevasca e clarear o lugar. Após deixar um ambiente mais agradável, ele fala com Yuri que um dragão aparecerá algum dia para ele, assim como havia acontecido anteriormente. Nesse momento, eles veem o grupo chamando por eles e Baltazar desaparece. Aran então comenta que Yuri estava certo sobre seus amigos, mas Yuri lembra que também são amigos dele, deixando Aran contente por pela primeira vez sentir que tem amigos que se importam com ele. Mais tarde, Yuri conversa com as fadas da terra e do fogo, que dizem que irão se juntar ao exército deles para lutarem contra o Rei Preto, o que era excelente pro grupo, pois cada vez mais eles recebiam mais ajuda. Porém, no dia seguinte, eles continuam suas jornadas até encontrarem com Shuz e seu exército, que já havia recebido o convite da princesa Juliana para se juntarem a eles. Porém, ele tinha outros planos: roubar o Chain Chronicle para derrotar o Rei Preto sozinho e dominar Yggdra. Shuz ataca o grupo sem mostrar piedade, mostrando que está disposto a qualquer coisa para roubar o livro. Enquanto eles lutam, a princesa Juliana decide assumir seu dever como sucessora do trono, já que seu pai, o rei, tinha sido eliminado para as trevas. De volta pro grupo, vemos que Shuz, assim como Yuri, estava sendo corrompido pelas trevas, porém o dele já estava bem mais espalhado porque ele decidiu aceitar esse poder para se tornar o novo Rei Preto e dominar tudo. Yuri tenta combinar os poderes com seus amigos como sempre fazem, mas Shuz consegue impedir o ataque e derrotar Yuri. Então ele parte para Fuena, que como sempre estava com o Chronicle, e Aran enfrenta ele para proteger sua nova amiga, porém Shuz consegue passar por ele e roubar o livro. Yuri tenta impedir ele mais uma vez, mas nesse momento Irenos aparece novamente com outros seres das trevas e começa a tentar convencer Yuri a se render pro seu lado obscuro. Mais uma vez, Yuri tem uma discussão com seu lado ruim, que fala para ele desistir, porque ele era um péssimo herói que mais uma vez acaba de perder o livro Chronicle. Aran, percebendo que Yuri estava em apuros, tenta ir até ele para ajudar, mas Burkhardt aparece ficando no seu caminho. Yuri tenta resistir ao seu lado obscuro e, ficando irritado com ele, o golpeia com sua espada. Porém, nesse momento ele acorda percebendo que na verdade o que ele via era uma visão e que seu lado ruim era Fuena e Caim. Seu fiel amigo entrou na frente para protegê-la do golpe. Com o sangue do seu amigo nas mãos, Yuri fica em choque com o que fez e acaba não conseguindo resistir às trevas, se transformando em um ser da escuridão. Enquanto essa bomba acontecia, Juliana se torna oficialmente a rainha do reino sagrado. Com Yuri mudando pro lado das trevas, Shuz tenta atacar ele, porém Yuri e os outros seres das trevas partem para um portal, deixando seus amigos em choque com o que acabou de ocorrer. Sem o líder do exército voluntário, Shuz convida as forças mágicas para se juntar a ele, mas obviamente eles negam, dizendo que continuará com seus
seus amigos no exército voluntário. E Aran diz que mesmo que Yuri tenha partido pro lado das trevas, ele sempre confiou em seus amigos e agora chegou o momento deles o ajudarem. Percebendo que nenhum dali ia mudar de ideia, Shusa parte levando o livro com ele. O grupo parte pra Torre dos Sábios para pedir ajuda a eles novamente, e no caminho, Marina, a curandeira, faz tudo o que tá ao seu alcance para deixar Caim bem. Enquanto isso, Aran e Foena se separam do grupo para irem para a Ilha dos Espíritos. E assim o tempo passa com Foena tentando aguentar a dor de ter perdido Yuri para a escuridão. Em uma noite, ela e Aran jantam juntos e para puxar assunto, como forma de tentar fazer ela se sentir melhor, ele pergunta como foi a aventura em que Yuri eliminou o dragão que Baltazar comentou. Porém, Foena conta que não foi nada animador como Aran pensou, porque o dragão não era mau, mas apenas tinha sido corrompido pelas trevas, já que pelo jeito era bastante comum no tempo atual daquele mundo. Mas em um momento ele conseguiu recuperar sua consciência e pediu para Yuri dar um fim em sua vida como forma de impedir que ele ferisse mais pessoas. E todos ficaram super tristes com o fato de não ter outra forma de ajudar o dragão, senão tirando sua vida. Ela então começa a chorar por não ter conseguido salvar o Yuri também, se sentindo culpada. Mas Aran diz que o único culpado era o Rei Preto e ele fala com firmeza que os laços que eles têm é mais forte que as trevas e conseguirá salvar Yuri. No dia seguinte vemos que Caim estava cada vez melhor graças aos curandeiros e vemos que Juliana, agora a rainha, prioriza encontrar Shusa para impedir ele, já que apesar de lamentar o acontecido com Yuri, ficar triste não ia ajudar em nada. Enquanto isso, Shusa conseguiu reunir mais de 5.000 homens para o seu exército, porém ele ainda desejava mais para a batalha, afinal perder não era uma opção para ele. Na Torre dos Sábios, os três conversam quando o exército voluntário chega no local. Depois de pedir ajuda para eles, a Senhora do Destino diz que com esses novos acontecimentos podia ser o momento ideal para que uma nova luz seja criada, e passa as instruções para o grupo. Ao mesmo tempo, Foena e Aran finalmente chegam na Ilha dos Espíritos, onde vemos que Yuri tá. Vemos que no passado Yuri já pretendia ir até aquela ilha, pois lá possuía uma criatura considerada especial até mesmo pelas fadas, chamada Yggdra, mesmo nome do continente, que poderia ajudar a achar a fada Pirica, motivo de Aran e Foena terem ido para lá. Assim que pisam na ilha, eles percebem que tudo estava tomado pela escuridão e vem um pequeno exército das trevas lá. Porém, antes que fossem atacados, uma garota chamada Bienta, antiga amiga de Foena, aparece e ajuda os dois a passarem em segurança até chegar no pai da garota. Mas assim que chegam, eles avistam um tornado que chega trazendo Yuri. Aran tenta enfrentar ele, mas Bienta e seu pai falam para deixarem Yuri com eles, pois os dois tinham que continuar seu caminho até a Yggdra. Então eles seguem o restante do caminho sozinhos, passando pela ilha recheada de trevas até chegar onde a garota chamada Yggdra tava. Ela leva eles para um local seguro, onde ela tinha um outro Crane Chronicle igual ao de Foena, e usando seu poder leva a dupla para dentro do livro, onde eles veem os registros do continente Yggdra. Ela explica para Aran que o Chronicle que Foena tem registra detalhes do mundo todo, enquanto dela registra somente o continente deles e por isso era bem mais detalhado, podendo usar ele para localizar a fada Pirica. Ela usa seu poder para ir no dia que Yuri lutou contra o Rei Preto, vendo o momento exato que a fada Pirica sumiu. Porém vemos que fora do livro, Bienta e seu pai estavam tentando proteger Chronicle de Yuri, que já estava lá ao lado dele. Porém eles acabam perdendo o livro que voa para longe, e afetado com a luta ele começa a escurecer, fazendo Aran ser levado para longe. Ele vai parar em uma parte do Crane Chronicle, onde encontra o passado de Yuri quando ele encontrou o exército do Rei Preto pela primeira vez, e foi salvo por um homem que disse para ele treinar muito e manter o espírito de perseverança para conseguir proteger o vilarejo. E assim ele fez, porém quando seu vilarejo foi atacado, infelizmente ele não conseguiu proteger as pessoas como gostaria. Aran avança na vida de Yuri, descobrindo finalmente que ele estava ficando com seu braço corrompido pelas trevas, e após isso ele vai parar em uma conversa com Yuri e Caim, onde ele diz pro seu amigo guiar Aran, pois acreditava que ele pudesse ser a luz naquele mundo de escuridão. Nesse momento, Aran encontra com Baltazar novamente, que aparece do nada dentro do livro graças aos seus poderes. Vendo que Baltazar era capaz de muitas coisas, Aran pede que o velho dê a ele o poder necessário para que ele possa salvar Yuri da escuridão. Após pedir isso, Aran vai parar de volta na nevasca onde vê Yuri caindo, semelhante a quando conheceu seu bichinho Kemomairi. Ele salva seu amigo da queda, jogando ele para lutar contra seu lado obscuro que estava esperando ele. Aran, sentindo a luz dentro de si, ilumina sua espada para salvar Yuri da escuridão, e nesse momento vê a fada Pirica, que diz que ela vai voltar ao mundo quando todos encontrarem a luz da esperança. E assim Yuri sai do livro, onde encontra com a Yggdra e Foena, que já tinham saído do livro também. Foena se emociona por ter conseguido ouvir a voz de Pirica, mas apesar deles terem encontrado a esperança, agora os dois Chronicles estavam ficando pretos, o que deixa o tempo dos heróis ainda mais curto. Porém vemos Baltazar ao longe dizendo que Aran finalmente encontrou o que procurava. Algum tempo depois, a turma chega na cidade do deserto, onde Baltazar havia dito que um novo dragão guardião tinha surgido. Lá a rainha do deserto conta que o livro de lá também estava ficando negro, e mostra uma canção que foi encontrada nas ruínas do santuário, e ela diz que aquela canção talvez libere um dragão guardião. Nesse momento eles recebem a notícia de que uma guerra estava para acontecer em um local bem perto dali, entre a rainha Juliana e Shusa, com os dois tendo um exército de 10.000 homens. A rainha do deserto então envia um mensageiro para pedir que os
os dois lados tentem resolver os conflitos de forma pacífica, pois seria uma forma de evitar perdas e uma guerra logo antes de enfrentarem o Rei Preto, o que poderia ser muito prejudicial para todos. Shusa aceita a proposta somente com o intuito de ver o rosto da rainha que ele deseja dar um fim, enquanto Juliana realmente vê aquilo como uma oportunidade de não ter guerra, e assim os dois adiam a batalha entre eles e Juliana se encontra com Ara, que fica muito feliz em rever ela, diferente de quando vê Shusa. Porém, enquanto a rainha do deserto vai junto com Foena cantar a canção que traria o dragão guardião, Shusa pede para Juliana abdicar do exército sagrado e obviamente isso só enfurece ela. Nesse momento, todos descobrem que o exército preto estava lá e uma batalha começa, com Shusa e Juliana tendo que unir suas forças. Na batalha, a rainha Juliana revê seu antigo soldado Burke Hardet, que zoa do fato dela agora ser rainha, e uma luta entre eles começa até que o novo soldado dela a protege. Ela vê Shusa perto dela e resolve aproveitar o momento para atacar justamente em uma guerra contra o exército das trevas. Na luta, os dois começam a sentir ódio entre eles, o que faz com que os dois comecem a se corromper pela escuridão sem perceberem, porque estavam muito focados em derrotar um ao outro. Para impedir aquela situação, Aran brota se colocando entre eles e impedindo que o pior aconteça. Então Burke Hardet ataca ele junto com outro demônio. Eles aproveitam o momento para atacar o jovem ao mesmo tempo, porém de repente Aran começa a soltar uma magia de luz. Ao mesmo tempo, Foena e a rainha do deserto pedem para uma cantora do local, que literalmente se chama Música, a citar a canção para invocar o dragão, o que faz com que uma espada de fogo surja nas mãos de Aran de repente, e o seu bichinho Chemomire, que era uma bolinha de pelo inofensiva, se transforma em um dragão guardião. Percebendo que a situação ficou ruim pro lado deles, todos os seres das trevas recuam, deixando a batalha decisiva para outro dia. Aran então pede de volta o Crane Chronicle para Shusa, porém o próprio livro brilha indo para as mãos do garoto antes que Shusa fizesse qualquer coisa, e ainda por cima o livro começa a se livrar da escuridão, voltando a ficar branco como deveria ser, e assim tudo termina bem. Juliana diz a Aran que seu exército sagrado lutaria junto deles na batalha contra o Rei Preto. Porém Shusa, apesar de receber o pedido de desculpa da rainha Juliana e não desejar mais lutar, também decide não ajudar, dizendo que seguirá seu próprio caminho. Mas por mais que agora metade do Chain Chronicle estivesse livre da escuridão, a outra metade estava cada vez mais corrompida, pois recebia as trevas vindas do Rei Preto diariamente, assim como toda a região do seu castelo, que estava um local completamente escuro e tomado pelas trevas, enquanto o outro Chronicle, o livro que pertencia exclusivamente a Yggdra, também estava cada vez mais preto. Porém, apesar de tudo, a turma ainda tinha esperanças. A cantora Música, que ativou a transformação do Chemomire para um dragão guardião, conta a eles sobre um artefato descoberto na passagem do labirinto que tem uma música capaz de lidar com o mal do mundo. Então todos partem para o local, onde assim que chegam avistam uma arca grande onde as fadas e muitos outros já estavam aguardando. Os três sábios também estavam lá e dizem para todos que não importava como fosse a batalha, pois a guerra só iria acabar quando o Rei Preto caísse. E assim a música começa a cantar para gravar a canção no artefato que eles usariam para quebrar a barreira do castelo do Rei Preto. Os sábios explicam que aquela arca onde todos estavam era um artefato mágico, capaz de se transportar para qualquer lugar, e o plano era que com a música a bordo, a arca seja transportada para dentro da barreira, onde ela cantará a música para destruir a barreira, abrindo caminho para os outros do exército atacar. Os sábios também explicam que vão reunir várias forças para a batalha. Além disso, Foena irá junto com a música na arca, já que ela precisaria da ajuda do livro Chronicle. Porém, obviamente, elas estariam seguras com uma parte do exército com os principais amigos de Foena, e claro, incluindo Aran e seu dragão. Mas antes eles precisam usar magia para despertar a arca do seu sono. E assim, enquanto o exército voluntário faz seus preparativos para a guerra, o Rei Preto se prepara para receber eles com Yuri ao seu lado, disposto a ver seus antigos amigos virarem cinzas, pensando que se não conseguiu proteger eles, ele deveria esmagar todos com suas próprias mãos. Mais tarde, Aran se encontra com um dos membros das forças mágicas chamado Velner, que diz que Aran só deveria embarcar com os outros se estivesse disposto a eliminar Yuri caso fosse necessário. Aran insiste que trará Yuri de volta, mas Velner alerta que ele não é mais a pessoa que era. Apesar do seu alerta, Aran insiste que vai trazer seu amigo de volta. De noite, Aran encontra com Foena e comenta que estava nervoso para a batalha. Ela então lembra que apesar de não demonstrar, Yuri também ficava nervoso antes das batalhas. Aran então pergunta se ela gostava dele, fazendo a garota ficar vermelhinha de vergonha. Porém, Aran não tinha perguntado em sentido amoroso, e sim porque percebia como todos, incluindo ele, amavam Yuri e sentia sua falta. Ela então conta que foi parar em Yggdra quando sua terra natal foi destruída pelo Exército Preto, ficando somente com o Chain Chronicle, que pertencia ao seu pai, o atual Rei Preto. Ela diz que estava andando sem rumo quando encontrou Yuri, e desde então eles fazem tudo juntos: lutar, viajar, rir, ficando juntos em todos os momentos, na alegria e na tristeza. E Aran percebe que com ele não foi muito diferente, afinal ele também estava vagando sem rumo quando Yuri recebeu ele de braços abertos. Então ele diz que vai trazer Yuri de volta e nem que para isso tenha que dar um soco nele para fazer ele acordar. Foena acha graça, mas concorda com ele, afinal os dois estavam dispostos a qualquer coisa para trazer o querido Yuri de volta. De repente uma explosão acontece, era Burke Hardet surgindo novamente para tentar roubar o livro de Foena.
Fuena. Aran protege ela, mas o demônio invoca um exército das trevas atrás da pobre menina, mas felizmente a Ludra e os outros aparecem para ajudar. Uma batalha se inicia na Arca. A Ludra pergunta pro sábio Melchior se ele conseguia magia suficiente para despertar a Arca naquele momento. Afinal, a estratégia deles de fazer um ataque surpresa já tinha ido pro brejo. Então a outra sábia, Dilma, avisa pra rainha Juliana sobre o ataque que eles estavam se defendendo no atual momento e pede para ela levar o seu exército para enfrentar o Rei Preto imediatamente. Porém, o plano deles de ligar a Arca Mágica estava cada vez mais difícil, com o exército negro presente corrompendo a magia deles. Então Aran usa sua nova magia de luz para dar forças para Ludra, além de limpar a magia da escuridão que estava na Arca. Assim a Arca finalmente acorda e começa a se transportar a caminho do Castelo Imperial, onde o Rei Preto estava esperando pelo exército voluntário. Enquanto isso, a Juliana, as pessoas do deserto, Bienta e muitos outros já estavam na frente do castelo quando vem a Arca chegando desajeitada e batendo em tudo, o que fez Aran cair e já se preparar para a batalha. Então ele pede para Kemomari cuidar da música e parte para dentro do castelo enquanto ela canta sua canção, fazendo a barreira do lugar se desfazer, permitindo que os demais entrem. E assim a guerra do lado de fora começa, enquanto dentro do castelo, Fuena estava como prisioneira tentando em vão se comunicar com Yuri. O Rei Preto junta as duas partes do livro, sentindo a presença da fada Perica escondida na parte iluminada. E logo quando essa parte se junta a outra escura, ela também começa a se escurecer. Ela se lembra de quando o sábio Melchior colocou uma mágica em seu peito que é passada de geração em geração pelos zeladores do Chain Chronicle, um selo em seu peito que ela poderia usar no momento certo. Enquanto isso, o grupo invade o castelo enfrentando todas as criaturas das trevas que aparecem no caminho. O rei, ao perceber que tinha companhia, pede para Yuri ir enfrentar Aren e os outros. Do lado de fora, a guerra entre os heróis e as trevas continua e Juliana terá que enfrentar mais uma vez Burkhardt, seu antigo e fiel cavaleiro. Cansada daquilo, ela decide enfrentar ele, assumindo sua responsabilidade por ter permitido que um dos seus se transformasse em demônio. Ela então começa a brilhar igual a um anjo e dá um fim na vida de Burkhardt. Após derrotá-lo, ela cobre seu corpo e mesmo estando em uma guerra decisiva, ela consegue um minuto de paz para sentir o luto do seu ex-cavaleiro. Já dentro do castelo, Aran finalmente encontra Yuri e o enfrenta tentando achar as palavras certas que fariam seu amigo enxergar a luz novamente. Porém, ele percebe que se apenas palavras fossem suficientes para salvar alguém da escuridão, não seria algo que todos temessem tanto. Então ele usa sua magia de luz e enfrenta Yuri com tudo. Depois a Irenos volta a atacar o grupo e Juliana quase é atingida, mas é salva por Shusa, que resolveu ajudar todos a livrar Yggdra das trevas. Então enquanto a Ludra protege a música, que continua a cantar sem parar, Juliana e Shusa enfrentam a demônia Irenos. De volta pro Rei Preto, ele fica alegre em ver o Chronicle cada vez mais corrompido pelas trevas. Porém Fuena usa sua magia do peito para sugar todas as trevas contidas no livro, o que ajudaria o mundo por um curto período, mas custaria sua vida. Enquanto isso, Aran continuava enfrentando Yuri, percebendo que sua armadura era feita das trevas, entendendo que só ia conseguir atingir seu amigo com a luz se derrotasse a armadura primeiro. Mas ele leva uma surra de Yuri, porém infelizmente seus amigos aparecem para ajudar. Aran fica feliz em ver que Caim finalmente estava 100% recuperado, e juntos eles usam suas magias para tentar alcançar Yuri. Depois de muito custo e trabalho em equipe, finalmente eles conseguem destruir a armadura negra e fazer com que a luz alcançasse Yuri de certa forma. Vemos que ele estava tendo uma batalha com seu lado ruim em sua mente aquele tempo todo. Esse lado ainda tentava fazer Yuri desistir, porém ao ver como seus amigos ainda confiavam nele, ele percebe que só faltava ele mesmo confiar em si mesmo e consegue derrotar esse lado ruim, fazendo com que finalmente a luz dos seus amigos o atingisse, e assim ele desperta. De volta a Fuena, ela finalmente termina de sugar toda a escuridão no livro e o Rei Preto se prepara para escurecer ele novamente, porém infelizmente nossos heróis chegam a tempo. Mariana corre para usar sua cura em Fuena, que apesar de fraca, fica feliz em ver que Yuri tinha conseguido vencer a escuridão e estava com eles novamente. Aran enfrenta o Rei Preto, que percebe sua luz branca capaz de derrotar a escuridão. Ele ataca com tudo, atingindo Michidia e o pobre Caim, que tinha acabado de se recuperar da antiga batalha. Então ele enfrenta Yuri, tentando fazer ele voltar a desistir, porém ele e Aran o enfrentam juntos. Então o Rei Preto resolve apelar e se transforma em um dragão, e nesse momento o Kemomari aparece. Uma luta entre o Dragão das Trevas e o Dragão da Luz se inicia indo para fora do castelo, e os dois jovens aproveitam o momento para atacar também, dando golpes bem no olho da criatura. Então depois dessa batalha, Kemomari volta à sua forma fofinha de bolinha de pelo, enquanto o Rei Preto volta à sua forma humana, embora ainda seja claramente um ser das trevas. Ele começa a falar como os humanos são imperfeitos e por isso ele deve salvar o mundo para ter um futuro de verdade. E Yuri diz que ele tá errado, pois os erros existem para as pessoas aprenderem com eles e melhorarem. Então o Rei Preto ataca eles com uma névoa de escuridão, mas Aran protege a todos com sua luz e diz que enquanto existir os laços que unem todos eles não poderão ser derrotados, e todos os seus amigos concordam. Então Aran, junto com Yuri, ataca o Rei Preto combinando suas magias e finalmente derrotando ele. Tudo acabaria muito bem se não fosse Fuena, que estava tão fraca que não ia aguentar muito tempo. Aran se prepara para usar sua luz nela, porém o Rei Preto, que agora estava sem o efeito das trevas em si, pede para Chronicle salvar sua filha. Então a magia do livro sai
sai de dentro dele e vai direto pro selo no peito de Foena, clareando todo o seu corpo e trazendo finalmente a fada Pirika de volta, à luz daquele mundo, e as duas têm um reencontro super fofo. Do lado de fora do castelo, a escuridão começa a deixar o lugar, incluindo o exército das trevas e tudo que estava corrompido, fazendo todos perceberem que finalmente eles venceram a guerra e o mundo estava livre da escuridão e do Rei Preto. Porém, isso infelizmente significava que Foena perdeu seu pai, que mesmo sendo zelador do Train Chronicle, se corrompeu pela escuridão, e apesar de ter conseguido se livrar dela em seus últimos momentos para se despedir da sua filha, não durou muito tempo depois disso. Felizmente, Foena continuava com seus amigos e companheiros em todos os momentos, incluindo Aran, que viu um garotinho tentando roubar maçãs como ele mesmo costumava fazer no passado. Assim como ele, o garotinho estava sozinho no mundo, sem nenhum amigo, então Aran convida ele para entrar para a turma. Afinal, todos ali, embora tenham chegado sozinhos, formaram laços indestrutíveis e eternos. E galera, eu quero saber se vocês curtirem esse anime. Também já peço um gostei aqui embaixo para ajudar esse vídeo e comenta aqui embaixo um anime que de repente vocês queiram ver aqui no canal. Caso você ainda não for, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber os vídeos novos aqui do canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!